gracias por la palabra de Dios que es viva, gracias la palabra de Dios que habla con nosotros, nuestros corazones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bendiciones a todos, que o Senhor os bendiga. Vamos meditar neste momento na palavra de Deus, que se encontra em Evangelho de São Mateus capítulo 5. São Mateus capítulo 5. É um texto muito conhecido de nós outros. Um texto que eu tenho certeza que muitos predicadores vocês já escutaram ou mesmo vocês já predicaram. Eu quero compartilhar esta manhã esse texto. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14 hasta 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Assim alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En los cielos. Mira, irmão, como eu disse a vocês, é versículo conhecido e versículo assim muito sencillo de entender. Pero, obviamente, como está falando sobre a luz, alguns pontos é interessante compartilhar com vocês. Me recuerdo, obviamente, em la cidade onde que tem um mar, rio, onde que há uma necessidade de um faro, é um faro para direcionar e orientar os barcos em meio da oscuridade. Isto, na realidade, é um guia para evitar que os barcos se encalhem ou se hundam. Pero, quando nós outros entendemos isso, é fácil. Pero, em um sentido, isso é o que tu eres e tem que ser em Cristo. Eres como um faro que ajuda a dissipar as tinieblas. E Deus te ha hecho um faro, ou mais bem, como disse Jesus, uma luz do mundo. E em esta passagem nos ensina algo muito importante. Muito importante. E por que Cristo nos ha hecho a luz do mundo? Nós outros devemos brilhar. Pero, pastor, é algo muito sencillo isso, muito fácil de entender. Pero quando leemos a luz da palavra de Deus, vosotros sois a luz del mundo. Vosotros sois a luz del mundo. E eu quero, a partir desses versículos, compartilhar de versículo a versículo o que Deus tem para falar com nós outros. Primeira lição que eu quero deixar com vocês hoje é: Cristo nos ha hecho luz del mundo. Mira o versículo 14. Quando o autor começa a dizer: vosotros sois a luz del mundo. Literalmente, del grego, vosotros mismos sois. É enfático. Não é que tu eres. Não miras a nadie, não mires para o lado. Não espere que alguém mais seja. Eres tú y solo tú és la luz del mundo. Solo los creyentes en Cristo son la luz del mundo. Si no eres creyente, si Cristo no es tu Rey y Señor de toda tu vida, no eres luz y no hay luz en ti. Es una verdad. É uma verdade que está assim, declarada na palavra de Deus. Pero, se eres um hijo de Deus e Deus te ha hecho luz, não eres por ti mesmo. Não eres como uma luna que não brilha com a luz própria, sino que recebe a luz do sol. Eres porque, hermano, Jesucristo, quem é a luz do mundo, e ha brilhado em tu coração e tu vida. Ele é quem te ha hecho luz do mundo, porque solo Ele é a luz. Desde o Antigo Testamento, Deus ha revelado que o Messias seria a luz da salvação. Quando nós miramos
no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 6. Eu, Jeová, he llamado em justiça e te sostendré por la mano, te guardarei e pondrei por pacto el pueblo, por la luz de las nações. É uma promessa de Deus para nossas vidas. E Jesus dijo em si mesmo, em Juan capítulo 8, versículo 12. Outra vez, Jesus les habló dizendo, eu sou a luz do mundo. El que me sigue não andará em tinieblas, sino que tendrá a luz de la vida. Porque Jesus é a luz do mundo. Ele que é a luz, Ele que te ama. E nós necessitamos adorar o Senhor e receber como Senhor e Salvador de sua vida. E quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, nós não caminhamos em tinieblas, sino que tendrá a luz da vida em nossas vidas. E recuerdo também em Juan capítulo 9, versículo 5. Entretanto, que estou em mundo, luz soy del mundo. E tu, creyente, como eres de Cristo, claro, usted é a luz del mundo. La luz que brilha não é tu luz, sino que a luz do Evangelho que está em você, que ha ensinado e te modelado através da palavra de Deus. Não são tuas virtudes, sino a graça de Deus em tu vida, o Espírito Santo em tu vida. Não são suas ideias, por mais buenas que sejam, sino a verdade de Deus que é revelada em tu palavra, ou seja, a graça de Deus em tu vida. Agora bem, irmãos, a luz e o mundo são duas coisas distintas. Ao dizer que somos a luz do mundo, lo que implica é que o mundo, o cosmos mesmo, está em tinieblas. Mira como nós estamos passando. Mira quando você está na internet. Mira quando você prende a televisão. O mundo está em tinieblas. O mundo está em tinieblas. Entende isso? Porque tantas malas notícias, quantas coisas terríveis. O mundo sem Cristo é um mundo em tinieblas. Essas palavras nos recordam a mesma criação, quando Deus criou os céus e a terra estava desordenada e vazia, as tinieblas cobriam e a faz do abismo, pero estas tinieblas só pode ser quitada por Deus, por Deus Trino e Uno. Foi a obra conjunta de las três pessoas da Trindade, lo que trajo ordem à luz do mundo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, donde vida e ordem, llenando o vazio e organizando o que estava desorganizado. E Deus dijo, sea luz, e foi luz. E a palavra de Deus, em é Cristo, é la que dá luz e a vida a este mundo. Deus Padre obrou por meio da palavra e o verbo de Deus em espírito, então houve vida, luz, ordem. O mundo sem Cristo é um mundo desordenado e vazio. Isso era eu e tu. Nossas vidas eram desordenadas, sem luz, desordenada, totalmente. Vivíamos em tinieblas. Buscávamos satisfazer os desejos da carne. Nossa filosofia de vida era uma filosofia do mundo. E os valores que nos governavam eram valores do mundo, contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Não havia temor em pecar. Nós não tínhamos prazer em pecar. Não havia
uma ideia do que é adorar a Deus, do que é obedecer a Deus. El bien que hacíamos, entre comillas, el bien que hacíamos, no era para a glória de Deus, sino para nosso próprio bem. O del prójimo. Pero jamais motivado por amor verdadeiro de Deus, esse que nós outros conhecemos, esse que nós outros ponemos em prática, temos que pôr em prática. Em realidade, nós outros éramos egocêntricos, mundanos, carnales, envidiosos. Nossos dias eram nossos prazeres carnais. Mira o retrato de nossas vidas em Efésios capítulo 2, versículo 1 hasta versículo 3. E Ele os deu vida a vosotros, quando estáveis muertos em vossos delitos e pecados, e em los quais anduvisteis em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme ao príncipe de la potestade de aire, o espírito que agora opera em los hijos de desobediência. Versículo 3. Entre los quais também todos nós outros vivíamos em outro tempo, em los desejos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. E éramos por natureza hijos de ira, lo mismo que los demás. Isto éramos nosotros. Pero Cristo nos rescatou. Ele nos deu vida. Amém? Ele nos deu vida. Que todos nós outros, las tinieblas, nos deu a luz e vida quando o Evangelho de Jesus Cristo brilhou em nossos corações. E esta obra de salvação está descrita por Pablo como uma obra parecida à obra mesma de la criação. 2 Coríntios, segunda carta de Pablo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que mandou que de las tinieblas resplandecesse a luz, é que resplandecer nossos corações para iluminação del conhecimento de la glória de Deus em la faz de Jesus Cristo. Tu, mais que nadie, sabes o que são as tinieblas. Recuerda? Quando, e muitas vezes, você se quedou triste, frustrado, deprimido, por la ausência de la luz em sua vida. E quanto gozo e celebração tenias quando ligou lá esta esperada e bendita luz em sua vida. Assim mesmo, deve de estar alegre porque antes era tinieblas. No que tinha tinieblas. Sino que eras tinieblas. Pero la luz do Evangelho resplandeceu em tu alma. E você cambiou. Sua mente, seu coração. Cristo, quem é a luz do mundo, se revelou a ti, e isso da luz, esta hora é a luz do mundo. E como eres? Luz que não pode sino brilhar. Este é o segundo ponto. Primeiro ponto, Cristo nos ha hecho luz do mundo. No segundo ponto, como eres tu? Como tu deve brilhar esta luz? Como eres a luz que não pode sino brilhar? Jesus prueba e argumenta su ponto dando-nos ilustrações. La primeira nos disse, uma cidade assentada sobre um monte não se pode esconder. Tu não puedes esconder lo que é visível. Sino uma cidade está assenta sobre um monte, inevitavelmente todo mundo la verá. Todo mundo la verá. Não se pode ocultar, é impossível que seja uma luz que não alumbre. Se é luz, não pode sino alumbrar. É inevitável. Isso é um argumento lógico de Jesus. É um argumento que se cai por la mata. Não se pode ocultar o que é visível. É óbvio. É óbvio. Nós necessitamos da luz em nossas vidas.
O segundo argumento de Jesus é outro argumento lógico e de sentido comum. Em outras palavras, Deus nos hizo luz para que Deus não nos hizo luz para que nos escondamos ou ocultemos o que somos, ou ocultemos a luz. Mira, para que nos escondemos na lâmpada? Para quê? Para que dê luz a todos os que estão na casa. É interessante, porque quando nós outros pensamos nisso, é algo muito sencillo, no sentido de que, como eu estou em um espaço e eu não estou fazendo a diferença. Como eu estou em um espaço em que muitas pessoas me conhecem, como eu sou um crente, firme na palavra de Deus, pero eu não hago a diferença. O propósito de acender uma lâmpada é obviamente para alumbrar. Assim Deus te ha hecho. Eres luz. Essa é tua identidade de Jesus Cristo. E Ele te disse lo que você és. Vive como um cristiano, porque eres cristiano. Como Cristo te ha hecho luz, é tu dever brilhar. E eu pergunto, está brilhando, irmão? Como está a tua luz? Como está a tua luz? É tu dever brilhar. É tu dever brilhar. Você deve brilhar. Ponto 3. Você deve brilhar. Mira no versículo 16. No último versículo nós outros leemos. Assim alumbre vuestra luz delante de los homens, para que vejam vuestras buenas obras e glorifiquem a vuestro Padre que está em cielo. Da mesma maneira, outros, como é assim isto? Como é brilhar? A luz de vosotros, temos a obrigação de brilhar em todo o tempo, temos a obrigação de sempre estar buscando essa luz, fazendo a diferença. E o versículo diz assim, assim alumbre vossa luz delante dos homens. Em frente na presença ou delante de los homens, los seres humanos, todas as demais pessoas, com o propósito que se venham a buenas obras. Vivam de tal maneira, vivam segundo as bem-aventuranças, para que os demais vejam suas buenas obras. E eu entendo que há uma distinção aqui. Uma é as buenas obras e outra, a luz que permite que se vejam as buenas obras. E deixa-me explicar esse ponto. Por quê? Quando eu hablo que há uma distinção, que uma coisa é as buenas obras e outra, a luz que permite que vejam as buenas obras. Por quê? Porque muitos, incluso os creyentes, fazem coisas nobres, úteis para os demais. O impacto não é só que vejam as buenas obras, sino que haja luz que permita que venham as buenas obras. Estão me entendendo, irmãos? Porque muitas vezes hacemos as buenas obras, pero nós não sentimos e não identificamos estas buenas obras na luz de Cristo. Muitas vezes hacemos as buenas obras para nos aparecer. Mira, fulano está fazendo as buenas obras. Mira como ele é bueno. Pero, hermano, há a luz de Cristo nestas buenas obras? Essa é a pergunta. Pero, aqui deve ser um ato respaldado por uma vida que vive as bem-aventuranças. É dizer, só quando nossas buenas obras são respaldadas por uma vida humilde, sensível ao pecado de um e do mundo, uma vida mansa, pacífica, pura, com hambre e sede de justiça, é que o mundo verá nossas buenas obras e serão levados a perguntar: onde tem estas palavras? Onde há esta palavra? E dirão:
esta é a vida e que eu desejo ter. Esta é a felicidade que eu desejo ter. Esta é a vida que eu desejo ter. Esse é o Deus verdadeiro que eu necessito conhecer através de tu vida. Isso que vai ser a grande diferença. Isso que vai ser a grande diferença. As pessoas mirar para nós outros e ter o desejo de conhecer mais a Cristo. E essa é a grande responsabilidade, irmãos, que nós temos como cristianos. Que as pessoas mirem para nós outros e tenham o desejo de conhecer a Cristo. Pero, como está a tua luz? Quando você mira para a tua vida, quando você caminha por la calle, em seu trabalho, em sua família, quando as pessoas miram para você, elas têm um desejo de conhecer a Cristo através da tua vida. Elas têm o desejo de conhecer a Cristo através da tua vida. Irmão, porque ao ver isso, reconhecerão que não lo somos por nós outros mesmos, sino por a graça de Deus em nós outros. Eles são tão pecadores como nós outros. E nós outros somos tão pecadores como eles. Não é por eles, sino porque Cristo nos hizo luz. Porque Cristo nos sacou de las tinieblas. Porque Cristo puso em ordem a nossas vidas. Porque Cristo denou nosso ser. Porque Cristo mora em nós outros por su Espírito Santo. E darão glória, alabança e honor, não a eles, porque não é por sua virtude e poder interior, e sim por ser positivista de fazer buenas obras. A glória é para eles, sino para vosotros, Padre, no el que está na terra, não é a maneira tão excelente que fuiste criado, sino a vosotros, Padre que está nos céus. És o único que transforma nossas vidas. És o único que pode cambiar nossas vidas. És o único que entrou em nossas vidas. És o único que nos escorreu como seu filho, como seu único filho, para que nós podamos sempre alabar a Deus, reconhecer sua soberania e reconhecer que Deus é tudo sobre nossas vidas. Não é por nós outros, e sim por Cristo. E se Cristo não tem misericórdia de nós outros, nós não somos nada, irmãos. Nós não somos absolutamente nada. Nada, nada, nada. Mira, Cristo nos ha hecho luz del mundo. Cristo nos ha hecho luz del mundo. Como eres tu, deve de brilhar. Você deve brilhar. E o último ponto que me gostaria de compartilhar com vocês, fazendo algumas perguntas. Como nós outros brilhamos? Como lo hacemos isso? Nós outros lo hacemos em nossas pessoas. Déjame explicar. Isso é o que Jesus nos ensina quando disse: vosotros sois a luz del mundo. Isso é o que eres. E também quando ensinou as bem-aventuranças. Deus espera e demanda de nós outros que vivamos como cristianos, autênticos. Que o mundo veja Cristo em nós outros. Veja que somos misericordiosos. Veja que somos pacientes, puros, que hablamos a verdade, íntegros, amáveis, responsáveis, que nuestro sí en sí y nuestro no es no. Que tengamos solamente uma palavra. Que somos pontuais.
dedicados, que cedemos el paso, que decimos gracias, abrimos a puerta, que somos sinceros, respetuosos, fieles em nossas promessas e votos a nossas palavras, aunque seja prejudicial a nós outros, pero temos que ter palavra. Abnegados. Em Efésios, capítulo 5, versículo 8, porque em outro tempo eras tinieblas, mas agora sois luz em el Senhor, andad como hijos de la luz. E lo hacemos com nossas palavras. Em estes dias, como importante e medular que em nós outros hayamos brilhado, em meio do caos político, nós outros brilhamos quando dissipamos a luz verdadeira da vontade de Deus. Alguns falam mal de presidente, alguns falam mal de alcadia. Pero, irmãos, nós outros necessitamos orar por eles. E nós temos que confiar solamente em Deus. Essa é a enseñança bíblica. O governo é criado por Deus. A política hace parte essencial da vida e do pueblo. O problema não é o governo. O problema é olvidar que os que governam são pecadores. E, portanto, todos têm que ser monitoreados. E devemos presumir que vai a falhar, que vai a faltar. Outros começam a insultar o governador, o presidente, a alcadia. E esse é o momento para brilhar e dizer que a los que lo burlam, que há que respeitar o ofício do governador. Não significa que estemos de acordo com suas ideias. Não existe ideais políticos, não existe que estou falando. Pero nós outros temos que falar respeitosamente de pessoas que Deus permitiu que estiveram allá governando. Muitas vezes nós outros, quando miramos os nossos governantes, juzgamos muitíssimo suas decisões. E sempre dizemos assim, mira, se eu estiver allá, haria diferente. Se eu estiver lá, minha decisão seria diferente. Mas nós outros não sabemos os resultados deles, de nossas decisões. Muitas vezes dizemos assim, mira, tomou uma decisão errada, falsa, abusiva, irracional. Temos que orar por eles. Temos que orar por Deus. E na igreja tem um ministério profético de declarar a vontade de Deus. A vontade de Deus. E de iluminar com a verdade a partir da Bíblia, que é a revelação de Deus para nós outros. Tu alumbra com a luz e a verdade. No tu, la verdade, sim, la verdade de Deus, eles devem ver a Cristo em tus ideias e opiniões. Tus opiniões é a última instância, no conta, sim, la verdade de Deus revelada na palavra. Irmãos, nós temos que ser bíblicos. Bíblicos, como cidadãos, temos que ser bíblicos. Bíblicos. Eu quero encerrar concluindo, temos que ensinar o Evangelho a los perdidos. Deus te ha hecho luz em Cristo, para que lleve a luz do Evangelho a los que estão em tinieblas. Essa é nossa responsabilidade como igreja. Essa é a missão da igreja. E tu eres parte da igreja. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Quando regalas Bíblias,
tratados, invita a outro à igreja, regala livros bíblicos, corrige as ideias erradas de los no creyentes, está sendo luz para a salvação em que não conhece a Cristo. E que alegria é de ajudar outras pessoas que não entendem a palavra, que não entendem a verdade. A diferença de la luz emanada a nós outros, somos a luz animada. E desfrutamos e nos alegramos quando outras pessoas recebem o Evangelho e decidem caminhar com Cristo. Nós temos que instruir, influenciar a outros a pensar biblicamente. Biblicamente. Essa é a responsabilidade da igreja. Há uma satisfação que só lo conoce lo que ha hecho. Imagine você influenciar uma pessoa a pensar biblicamente. É um gosto de Cristo por ver almas salvadas e que lo levou a suportar dolor, traição e a mesma morte. É gosto de ver a outros venir a Cristo por meio de nós outros, deve motivar-nos a brilhar a luz do Evangelho em los que perecem. E essa é uma responsabilidade em que temos que ter em conta todos os dias de nossas vidas. Que eu estou aqui, eu vivo aqui, no mundo, eu não sou parte do mundo, pero minha responsabilidade como cristiano que conhece a palavra de Deus é influenciar as pessoas a pensar biblicamente, a pensar a partir da palavra de Deus. Devemos brilhar com nossas boas obras, aprendemos a dar a los demais, a deixar de nos servir-nos a nós outros mesmos e a los nuestros solamente, e se vamos a los hermanos de la fé, como Cristo não vino a ser servido e sino para servir os demais. Assim devemos ser nós outros, já que somos seguidores e imitadores de Ele. Pero também devemos servir a nosso próximo. Isso não é uma vez ao ano, sim, deve ser algo constante. Isso não é em feitas especiais, tem que ser algo constante. Você pode ser bendecido somente por servir. Devemos pensar como eu posso servir a meu próximo, a minha comunidade, a meus vizinhos, a meus países, a los necessitados. E te pergunto, está brilhando com tu vida, com tus palavras, com tus obras? Hermanos, esta mensagem é de Deus para cada um de nós outros. Porque Cristo nos ha hecho a luz do mundo. Nós outros devemos brilhar com nossas pessoas, com nossas boas obras e com nossas palavras. A Ele seja toda a glória, hoje e para todo o sempre. Amém. Amém. Que o Senhor nos bendiga. Que o Senhor nos guarde e que nós outros oremos ao Senhor, pedindo a Deus a oportunidade. Deus, eu quero ter a oportunidade para brilhar, para influenciar outras pessoas a pensar de acordo com a Bíblia, de acordo com a verdade, de acordo com a revelação que o Senhor faz a partir das palavras escritas na Bíblia. Que o Senhor nos bendiga, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder.